Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E, bom, se você nunca assistiu um vídeo deste canal, coloca aqui nos comentários quantos livros você já leu. E se não for sua primeira vez, coloca qual livro você está lendo. Hoje eu quero falar de um livro muito interessante, mas ao mesmo tempo muito profundo. Um dos livros mais profundos que eu já li na minha vida. Eu já li há alguns anos atrás e eu esperei esse conhecimento se aprofundar em mim, na minha mente, através dos anos, para mim poder fazer uma resenha em que eu conseguisse realmente transmitir em palavras, traduzir talvez a complexidade do livro de uma forma fácil de entender. Então, respira fundo, entra na mesma frequência que eu tô aqui calmo, tranquilo, numa tarde de domingo. Se você está no almoço, está no trabalho, ou está em algum momento de correria, respira. Imagina como se você conseguisse se teletransportar para cá, para a gente ter essa conversa e falarmos um pouco deste livro. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Esse é um livro que me marcou muito. Eu li quando eu tinha 19 anos, eu li em 2019 e estamos em 2024. Então, bom, é um livro até que está todo escrito, né, por mim, está todo rabiscado, tem até post-it aqui, na época que eu colocava. Então, é um livro que tem história. O que mais me fascina neste livro é a forma com que ele nos coloca dentro do que o autor já gostaria de dizer logo de cara. As 3 primeiras páginas, ela simplesmente nos apresenta uma narrativa, assim que parece quase poética, que o autor vai deslanchando, pegando vários contextos da história da humanidade, várias situações importantes que foram fundamentais para despertarmos a mente mais inteligente, que seria, no fim das contas, a mente do Homo sapiens, a capacidade de pensarmos ou mesmo de percebermos coisas que não vemos, mas podemos sentir que estão além da matéria, como a espiritualidade. Este livro, ele até diz que a ideia não é convencer o leitor de nada, mas sim, através do pensamento, através das ideias, você, por si mesmo, conseguirá pensar, refletir e perceber onde está fundamentada a sua consciência, uma consciência maior, onde encontrar esta consciência em ti mesmo. Então, aqui ele até diz, quando despertamos, o pensamento perde a ascendência sobre nós e se torna o servo da consciência. Ou seja, muitas vezes ficamos sendo controlados ou guiados por pensamentos automáticos, e a consciência, quando sentida por você, quando você percebe que você é uma consciência, quando você sabe tudo que você precisa para conseguir dominá-la, o pensamento perde a força, ele perde a influência sobre você, ficando praticamente abstrato, de certa forma, que é a ligação. O pensamento se torna servo da consciência, que é a ligação com a inteligência universal, a forma da vida com a qual todos nós procedemos. Pode até parecer papo de religioso, mas eu te garanto que esse livro, o autor Eckhart Tolle, a forma com que ele explica as ideias, a forma com que ele pensa, transcende religião. Talvez as pessoas que fazem parte de alguma religião, elas podem se sentir ofendidas por o autor dizer e estar ouvindo aqui no canal que a espiritualidade, de certa forma, ela transcende a religião, simplesmente porque você, olhando a realidade como ela é, sem estar na igreja, você consegue sentir presenças fortes da natureza que poderíamos descrever como Deus, né? É claro que Deus é uma forma muito complexa para falar logo de início, mas
seria o que o autor traz aqui. Ele diz que na Terra, há muito e muito tempo atrás, ainda na evolução, as flores tinham certa dificuldade para brotarem e permanecerem vivas. Elas morrem rápido, então demorou muitos anos, muito tempo, para as flores começarem a brotar. E a partir do momento onde a Terra se tornou um ambiente mais fértil, as flores começaram a crescer e brotar em quantidades cada vez maiores, dando um toque de beleza, se tornando um ambiente mais belo, um ambiente mais bonito de se ver, até mais cheiroso, né? As flores, assim como outras coisas, elas são tão sensivelmente belas, transmitem algo que está além da matéria, assim como um bebê recém-nascido que possui uma inocência, uma beleza tão pura que pode sensibilizar, até mesmo pode encantar pessoas que são insensíveis, pessoas duras mesmo. Ele diz que existe uma espécie de iluminação em certas coisas que são estudadas até pela ciência, e muitas vezes essa iluminação é muito difícil de acontecer, mas elas acontecem e a gente pode ver. E o mais interessante é que Eckhart Tolle ele consegue fazer uma junção entre a espiritualidade e a ciência. Muitas vezes a espiritualidade, por ser muito abstrata, não conseguimos compreender certos aspectos, certas coisas, por ser de fato objetos da fé. Muitas vezes só a crença que vai possibilitar você acreditar, mas ele consegue fazer uma ponte entre a espiritualidade e a ciência, onde ele nos diz que as coisas que são estudadas tanto pela ciência, mas que possuem grande significado na espiritualidade, são coisas que elas se transmutam. Os seres humanos se transmutam, eles evoluem, nós evoluímos, nós temos uma capacidade de evoluir cada vez mais por conta do cérebro, por conta da nossa mente, a capacidade, o poder que a natureza nos deu de conseguir evoluir muito acima, infinitamente acima de outras espécies da Terra. É interessante observarmos uma pedra, uma rocha densa e pesada, ter uma transformação e se tornar, por exemplo, transparente. A luz. Você pegar uma pedra que um dia foi algo denso, uma coisa que estava ali apenas em material, e se transformar como um diamante, uma pedra rara. Aí ele fala das flores, que as flores transmitem também esta essência mais divina. E, bom, ele até diz que toda a forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, podem passar pelo processo de iluminação. E é interessante observarmos e até sentirmos um grau de presença nas percepções humanas, onde nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina. Ou seja, se você está no meio da cidade de São Paulo, você está no meio de um muvuca de gente, e você está num lugar como este, você consegue sentir, é gritante, o sentimento de tranquilidade, aquele ritmo acelerado, desacelerando. Claro que tem vários outros exemplos que podemos dar. O simples fato de sentirmos emoções e sentimentos poderia ser parte dessa esfera universal, onde está num plano maior. No fim das contas, você pode perceber que você está no mundo material, mas seus sentimentos, seus pensamentos só existem dentro da sua mente. Então, de certa forma, eles estão no mundo virtual também e fazem parte deste núcleo, desta mesma essência. É um pouco mais abstratas, mas ao longo do livro, ao longo da resenha, você vai conseguir entender com mais precisão, com mais exemplos e nitidez para esse conhecimento ficar cravado na sua mente. Partindo desse ponto, conseguimos entender muitas coisas que farão a gente compreender o que ele quer dizer com esta nova consciência, com este despertar de consciência. O próximo tópico que ele fala seria o propósito desse livro.
né? Está dentro do primeiro capítulo, ele vai dividindo entre alguns tópicos. Interessante que ele vai desbravando, vai se aprofundando muito mais dentro deste contexto em transformação, nessa espécie de iluminação, tanto que os animais conseguem sofrer, tanto que os vegetais, uma pedra se tornando pedra em diamante, uma pedra preciosa, e tanto nós seres humanos. E ele diz, né, é interessante uma pergunta: estaria a humanidade mais bem preparada do que na época dos grandes mestres? Hoje em dia podemos perceber que tem muita pessoa que fala coisas fodas, coisas que são profundas, percebemos que possuem uma compreensão brilhante da realidade, mas muito conhecimento que hoje temos, que são base de grandes religiões, foram transmitidas por grandes mestres. E Eckhart Tolle chamou esses mestres de flores que desabrocharam, essas flores raras, esses seres humanos que também conseguiram, de uma certa forma, como a transmutação que outras coisas vivas, ou seres vivos, ou matérias conseguiram, eles conseguiram. Mas Eckhart Tolle diz que será que as pessoas hoje em dia estariam mais preparadas para essa transformação, para obter este conhecimento do que naquela época? Afinal, podemos ver filmes e mais filmes ou histórias contadas das mais diversas maneiras, como as pessoas tratavam estes mestres. Muitos, ele comenta aqui de Buda, de Jesus, e entre outros não tão conhecidos, mas que também transmitiram mensagens importantes. E vemos como a humanidade tratou Jesus, como eles trataram, o que eles fizeram. Eckhart Tolle, ele comenta sobre os ensinamentos dessas pessoas e a compreensão dos discípulos, não só de Jesus, mas de Buda e de outros mestres, os discípulos, os aprendizes destes grandes mestres, e muitas vezes não tão bem compreendidos, o que acabou embaçando a mensagem original, o que acabou sendo transmitido não foi de fato a essência, ou talvez as palavras, ou talvez como foi dito por aquele mestre, e não foi transmitido para a gente ou cravado em papéis, em pergaminhos, de uma forma tão eficaz, de uma forma tão verdadeira, tão pura. Muitas vezes uma palavra, algumas palavras sendo modificadas em algo, pode tornar uma mensagem que poderia transformar você, fazer você pensar e te levar em um outro patamar, talvez com o tempo, e a modificação delas transformar esta mensagem em outra coisa e muitas vezes levar as pessoas para o caminho errado, para o caminho da incompreensão, da ignorância, ou mesmo caminhos muitas vezes sombrios, onde causam ainda mais dúvida, talvez rancor por não compreender o próprio mundo interno, coisas tão profundas que podem causar coisas como são conhecidas hoje como depressão, mas angústia, uma tristeza. E Eckhart Tolle, ele vai nos trazendo estes contextos, e é interessante porque ele comenta que existem diversas religiões e elas são diferentes muito superficialmente. As diferenças que possuem não são tão gritantes, e existem algumas coisas que elas dizem de formas diferentes que caminham para o mesmo lugar. Eckhart Tolle chamou de os distúrbios herdados. No hinduísmo, eles chamam de Maya. A mente é Maya, que significa louco, loucura, a mente é louca. No budismo, chamam de Dukkha, que seria igual ao sofrimento. Dukkha poderia ser sofrimento, insatisfação ou tristeza. É a condição humana. No cristianismo, eles chamam de pecado original, errar o sentido. Isso gera, de certa forma, todas essas religiões dizem que possuímos, ou a mente humana possui alguma espécie de limitação, onde cada um, de certa forma, diz algo
E podemos perceber isso nitidamente na realidade, nos seres humanos, quando olhamos para a história. Se pegarmos um fato grandioso que ocorreu e poderia ser fruto disso, desta falha, talvez na essência humana, seria a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde foram causados nos seres humanos, pelos próprios seres humanos, tanta dor e sofrimento, simplesmente por conta do medo, do ódio, da cobiça e da fome de poder. E vemos tantas atrocidades, guerras, vemos as mortes, vemos os campos de concentração, e Eckhart Tolle comenta que os seres humanos eles conseguem criar, né? Até então não tinha sido utilizado ciência, a mente inteligente. Ele comenta que a mente inteligente ela tem uma capacidade brilhante de brilhar a vida, de crescer, de colocar amor naquilo que você faz, mas também tem a capacidade de agredir o outro, de matar. E eles criam bombas, criam máquinas de fogo, criam metralhadoras, criam coisas sofisticadas para destruir. Então, muitas vezes podemos ver isso até em outras narrativas, como no mundo nórdico, na mitologia nórdica existem, né, a energia da destruição. Então, não de uma forma totalmente mística, mas isso acaba complementando para o nosso entendimento e acabamos conseguindo compreender que o fruto dessas coisas que ocasionou, no fim das contas, todas as atrocidades que aconteceram foram pensadas, né? Tanta evolução no século passado, quase há 100 anos, começou as guerras em 1918, mais ou menos, em 1945 ainda estava acabando a Segunda Guerra Mundial, teve um certo período de paz, mas eles ainda estavam produzindo, pensando, estrategiando, no sentido de querer dominar o mundo e outras coisas, tudo por cobiça ou por alguma espécie de energia maligna que consome parte da nossa mente. Esses dias eu assisti Harry Potter e eu gosto muito da frase de Sirius Black, que o mundo não se divide entre pessoas boas e pessoas ruins. Todos temos luz e trevas dentro de nós. E é interessante porque Eckhart Tolle diz a mesma coisa em palavras um pouco diferentes. Eckhart Tolle também diz: ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. Então, né, eu gosto das palavras de Sirius Black porque ele fala de uma forma mais clara. Você consegue entender simplesmente ouvindo, não precisa nem refletir. E, de fato, todos temos luz e trevas. Então, muitas vezes as pessoas negligenciam muito as trevas, muito o lado ruim, tentam ficar apenas nas luzes, muitas vezes sem ter uma compreensão do seu mundo interno, do seu mundo sombrio. E talvez as pessoas buscam apenas as luzes por saber que as trevas, elas ocasionaram tanto sofrimento, né? Podemos pegar grandes ditadores, grandes homens que utilizaram de sua inteligência para o mal e deixaram ser guiados por essa sombra, por todas as palavras que poderíamos descrever como medo, como cobiça. Poderíamos completar isso como a energia destrutiva que também está na natureza. E o núcleo desse livro ele iria servir para nos conscientizar sobre isso, para podermos, assim como grandes mestres, não talvez com tanta eficácia ou velocidade com que eles conseguiram crescer mentalmente e dominar esta consciência, mas caminharmos para isso. Eu acredito que conhecermos ou meditarmos em cima desse conhecimento, ou você ler este livro, pode colocar você no caminho. Eckhart Tolle diz que nem todo mundo está pronto para essa transformação, mas que uma pessoa que já está nesse processo, sendo cultivado dentro de si, ou a sua essência sendo transformada, este livro pode ajudar muito, pode clarear, pode esclarecer muita coisa, pode pegar muitos conhecimentos diferentes, talvez complexos, e entrelaçá-los de uma forma muito interessante que você entende simplesmente por ler tudo grifado, tudo grifado, tudo rabiscado esse livro. E eu tenho até um caderno que eu vou anotando algumas coisas. Eckhart Tolle chamou isso, esta parte obscura da mente, de imperfeição fundamental.
Aqui ele diz que, por outro lado, existe o caminho para a luz, que seria o lado bom, onde todas as religiões também dizem sobre isso. Mas para isso, você tem que compreender certas coisas, e uma delas seria o ego, que seria uma parte de nós mais voltada à sobrevivência, mais voltado à matéria. E muitas vezes o ego, o Eckhart Tolle, o conteúdo dele, ele esclarece muito sobre o ego. E o interessante disso é que, com o tempo, a partir do momento que você sabe, você conhece as características e como o ego ele age dentro de você, você consegue dominá-lo, você consegue sentir e perceber ele agindo, e você sente o ego te impulsionando para fazer coisas, para dizer coisas, ou vontades do ego em situações sociais, na sua vida, no trabalho, em casa, nas suas relações pessoais, nas suas relações íntimas, você consigo mesmo, os seus pensamentos consigo mesmo. É muito interessante conseguir observar tudo isso e compreender tudo isso. E aí é onde percebemos que você, de fato, nós somos uma consciência por trás disso. Buda foi o primeiro a ver esta questão com absoluta clareza, há 2.600 anos atrás, na Índia. Depois, o título de Buda lhe foi concedido, que significa aquele que despertou. Caso você não sabia, o verdadeiro nome é Siddhartha Gautama, não é Buda. Foi lhe dado esse nome depois, talvez por as pessoas que o conheciam, ele ficou conhecido como Buda, aquele que despertou. Eckhart Tolle também diz, no caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possuem sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Muitas vezes você pode se sentir atraído por algo e não saber o porquê se sente atraído, mas poderíamos dizer numa linguagem mais fácil, alguma espécie de energia que faz uma ponte e você consegue talvez enxergar o outro lado, ou mesmo sentir o que te fascina e você não sabe explicar, mas simplesmente sentir. Eckhart Tolle uma vez diz que as palavras, elas reduzem a realidade a algo que não pode ser explicado. Ou seja, as palavras, mesmo uma língua muito mais robusta e completa para descrever a realidade como o latim, o grego, ainda assim não descreve, por exemplo, um sentimento. Vamos supor que você nunca sentiu medo, alguma espécie de dor mental, dor psicológica, dor emocional, e você tenta entender através da explicação de outra pessoa, você não vai conseguir entender apenas as palavras. Sentimentos, eles não podem ser descritos com perfeição. Eles, para serem compreendidos, precisam serem sentidos, experienciados. Eckhart Tolle ele comenta se a humanidade hoje em dia estaria um pouco mais bem preparada para esta grande transformação do que há 2000 anos atrás, há muito mais tempo na humanidade. Bom, talvez sim, afinal a era tecnológica ela trouxe certas doenças para as pessoas, parece que aguçou um pouco, e se ela se expandir muito mais, o que acredito que possa ocorrer mesmo, possa trazer certas doenças como ansiedade e depressão, coisas que provavelmente em alguma etapa da vida você já sentiu, ou vai sentir. Todo mundo sente alguma etapa, seja por problemas, seja questionamento da vida. Eckhart Tolle diz que estes grandes mestres nada mais são do que grandes pontos de referência para nós, muitas vezes nos guiando. A humanidade estaria mesmo pronta para receber esta transformação? Ou por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode fazer algo para produzir ou apressar essa mudança interna que caracteriza o antigo estado egóico da consciência, e quais sinais nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essa é outras perguntas essenciais que esse livro discute. Mais importante ainda, este livro é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundários. Eles nada mais são do que
pontos de referência em direção ao despertar, ou seja, Eckhart Tolle quer dizer aqui que, embora este livro seja fruto desta espécie de despertar, assim como grandes mestres, Eckhart Tolle também teve, é interessante ver a história dele, ele teve um despertar, ele fala certas coisas que ninguém diz, ninguém nunca diz, e consegue condensar o conteúdo numa forma simples de entender. Ainda assim, este livro, ele é o caminho para você conseguir fazer a sua própria transformação e conseguir talvez o seu próprio despertar. Afinal, cada um tem um nível de consciência, cada um vai ter níveis de aprendizados, a sua história, a sua compreensão, a sua interpretação através disso. Porém, este livro, ele pode trazer para você um pouco de clareza, e essa clareza, o ato de conhecer, de saber sobre esse conhecimento, poderá plantar uma semente dentro de você. Eckhart Tolle diz que este livro ele só pode despertar quem já está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerar e intensificar o processo. O primeiro deles, a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, a menos que você compreenda como o ego age, você não conseguirá detectar as brechas para esse despertar. O ego, ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Impedindo que você consiga, pelo menos por breves períodos, talvez acessar o poder do agora, ou mesmo ter uma conduta na sua vida onde você busca isso. O ego, de certa forma, ele está identificado com a matéria ou com um plano mais arcaico e não consegue deixar a consciência fluir para esse plano maior. Isso mostra que ele o domina. Quem é controlado pelo próprio ego é um impostor fingindo ser você. Ou seja, muitas vezes percebemos pessoas que são controladas pelo próprio ego, que agem ou que, para se sentir bem, tem que agredir ou diminuir o outro, só assim conseguindo se sentir bem consigo mesmo. Ou muitas vezes buscando coisas que muitas vezes nem a pessoa mesmo quer, mas o ego deseja por uma simples vontade de ser reconhecido, de ser admirado, ou de possuir, ou de querer conquistar. Essas coisas são sutis dentro de si mesmo, mas quando você consegue compreender, você percebe que quando você é dominado pelo seu ego, você é um impostor. É como se você estivesse deixando a sua história ser escrita por outra pessoa. E é estranho, é louco, porque é você mesmo dentro de ti. Ou seja, percebemos o ego agindo e não deixando nós, a essência de fato ou a consciência, agir. Rapidamente aqui para você compreender por que o ego faz isso. Na verdade, estamos aqui por conta do ego. Se você pegar a história da humanidade, a evolução, percebemos que o ego foi fundamental para a sobrevivência. O ego que nos auxilia, nos aconselha, está sempre alerta, né? Na verdade, na época das cavernas ou nas florestas, ele estava sempre alerta porque precisava ficar sempre alerta para sobreviver. Afinal, bichos, animais selvagens poderiam brotar do nada e atacá-lo e a vida acabaria ali. Mas quando você não precisa mais ser controlado pelo ego ou estar com o ego ativo o tempo todo, afinal moramos no mundo moderno hoje em dia, então não temos leões para nos atacar. Não precisamos estar com este ego mais ativo, não precisamos deixá-lo agir em primeiro plano o tempo todo, mas por conta de que o ego, por milênios, ele permaneceu no automático, sendo muito útil e eficaz, ele ainda assim é difícil de ser controlado hoje. Ele se fundiu com o ser humano e é difícil de você compreender os mecanismos de ação do ego, como ele age. Porém, quando você consegue compreender, identificar as brechas como o ego age, e muitas vezes Eckhart Tolle até diz que
Não é bom você lutar e travar uma guerra com o seu ego, mas até porque você não vai conseguir. E essa coisa de matar o seu ego também não é legal. Então é um caminho interessante de evolução. Só muito conhecimento, só a compreensão pode te dar esta noção e você começar a agir. Então, se você busca compreender um pouco mais sobre o ego, deixa aqui embaixo. Eu posso trazer aqui no Top Livros mais conhecimento disso, se aprofundar mais no ego. Deixa aqui embaixo, fala mais sobre o ego, que eu trarei, eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, você está interessado em se aprofundar nesse tema específico, que é um universo por si mesmo, e eu trarei mais coisas aqui. Por outro lado, a luz, assim como as religiões descrevem em palavras, aquela parte mais obscura do ser humano, a maioria delas, elas também descrevem com palavras aquilo que nos levará para a luz, para um caminho mais bonito, um caminho que todo mundo gostaria. Talvez você até se familiarize com os termos de que cada religião disse. Uma diz iluminação, salvação, fim do sofrimento, libertação e despertar. Cristianismo diria a salvação, o budismo o fim do sofrimento, muitas outras dizem muitas coisas. Eckhart Tolle diz que reconhecer a própria loucura marca o fim disso, e obviamente surge a sanidade, o início da cura e da transcendência, ou seja, muitas vezes não devemos ficar negando, negligenciando ou botando para baixo do tapete problemas, ou aquilo que parte dentro de nós e nós não compreendemos ou tentamos entorpecer com álcool, drogas ou outras coisas, do mundo moderno, com certas coisas, videogame ou filmes, ficar tentando esquecer daquilo. Muitas vezes se bate alguma coisa dentro de você, alguma espécie de dor emocional. Muitas pessoas têm depressão e ficam anos na depressão. Bom, simplesmente não buscam nenhum conhecimento, não buscam nada que possa ajudá-las a compreender-se melhor. Elas simplesmente passam a tomar remédio. E isso é importante. Alguns casos são até necessários para as pessoas voltar ao seu plano normal, à sua sanidade. Porém, reconhecer esta loucura que existe na mente humana é o caminho para a sanidade. Você consegue aceitar que existe esse seu lado. E o que eu estava dizendo, fazendo um gancho do que eu disse, em que a humanidade, por muitas atrocidades de muitas pessoas, eles negam este lado obscuro. Porém, negar é não compreendê-lo. E não compreendê-lo é simplesmente ficar à mercê dele. E em algum momento que ele surge e brota, em algum momento que ele se apresenta na sua vida, seja por caos na sua vida, seja por algum problema ou qualquer coisa, você não vai saber lidar, simplesmente porque você não conhece. É um universo novo que está se apresentando, mas que existe dentro de você mesmo. Isso é muito insano. Então, muitas vezes, compreender a luz e compreender a escuridão. Existe até um ditado que ganha, dentro de uma jaula 2 tigres, ganha aquele que você alimentar mais. Porém, ninguém fala de uma outra parte que é o que você não alimenta, o tigre que você não alimenta, o leão que você não alimenta dentro de ti, ele vai ficar com muita fome. E se por algum deslize este tigre faminto sair da jaula, bom, vai ser um desastre, porque ele está faminto. Assim como Sirius Black diz, todos temos luz e trevas. E não se divide entre ser bom e ruim, mas como você utiliza isso. E muitas vezes no mundo, por ser um mundo onde ainda estamos em evolução e não somos totalmente paz, namastê, nirvana um com o outro, não somos totalmente paz e amor, existe a guerra entre as marcas, o mundo mercadológico. É preciso muitas vezes ser sagaz, ser inteligente e não passar por cima das pessoas, mas você providenciar a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. É necessário saber utilizar as trevas dentro de você. Então, muitas vezes as trevas vai servir para você defender a sua família, para você ser agressivo quando você precisa ser agressivo, É claro que a gente fala desses assuntos, mas sempre com o pé no chão, sempre olhando para a realidade como ela é. Eu trago aqui no Top Livros as resenhas, mas baseadas em como poderíamos aplicá-las hoje em dia na nossa vida. Podemos perceber até
dentro dessa questão de compreensão entre a luz e as trevas, existe até uma espécie de guerra entre as igrejas, onde quando os mestres, os grandes mestres que não estavam ligados à doutrina, não estavam ligados diretamente, intrinsecamente, eles falavam com o coração. Os grandes mestres, o que eles diziam, foram passados aos seus discípulos e trazidos para nós hoje. Porém, por interpretações, por mudanças, por fragmentação nesse conhecimento, nas palavras que eles disseram, muitas vezes ocasiona esta grande divergência, um contraste muito grande entre as religiões. Ele comenta aqui também, onde firmam-se como forças divisoras em vez de unificadoras, ou seja, em vez das religiões partirem para o mesmo caminho, elas são divisoras. Embora elas tenham certos aspectos parecidos e dizem as mesmas coisas em palavras diferentes, ainda assim elas estão muito apegadas aos conceitos, à forma com que eles entendem aquilo que eles transmitem. Como eu já falei bastante aqui, eu acho que é um conteúdo que você assiste e você pode refletir bastante, você pode pensar bastante sobre isso, pode abrir vários leques, talvez deixar a sua mente um turbilhão, afinal tem uma reflexão profunda, ou talvez você leve mesmo como algo mais claro, onde clareia sua mente, onde você consegue refletir e colocar na balança os conhecimentos e ver qual faz mais sentido. Se você acha que alguma coisa faz sentido ou que este conteúdo ele serve para afiar nossa mente e deixar nossa mente mais sábia de certa forma, para não sermos influenciados por tudo que vemos, por tudo que está ao nosso redor e até por nós mesmos, por nossos achismos, mas sim conseguir pensar racionalmente, nem sempre deixar apenas a razão tomar conta, mas também saber sentir, saber que somos feitos de razão, de emoção, de sentimento, e muitas vezes os sentimentos são tão bonitos quanto o mais racional e belo discurso. Então, este livro é grande, eu não falei praticamente aqui 5%, não li quase nada, mas já dei um vídeo grande. Então eu vou deixar aqui as portas abertas, caso você ache interessante, caso você queira que eu traga um pouco mais desse assunto, fale mais sobre ele aqui e desbrave, mergulhe neste conhecimento. Deixa aqui nos comentários parte 2, que eu trarei a parte 2 aqui, e teremos mais conversas como esta numa linda tarde como esta. Eu agradeço a sua presença. Coloca aqui nos comentários o que você está achando dessa série e se inscreve. Afinal, conhecimento aprofundado é Top News.